E aí, galera, hoje eu estava pensando, só um pensamento aqui rapidinho, uma reflexão rapidinho. Talvez eu já tenha até respondido essa pergunta em outros vídeos, né? Que político não serve para nada, político é uma grande maioria tudo inútil. E essa pergunta fica batendo na minha cabeça: a gente precisa de político? Em plena era da informação, igual eu já coloquei várias vezes, que a gente tem internet, a gente faz quase tudo pela internet, até mesmo a votação é por urna eletrônica. Você vai passando tudo pela internet, né, pela rede. Não que a máquina esteja conectada à rede, mas é tudo feito de forma informatizada. Muita gente critica, diz que papel talvez fosse mais seguro, o que eu acredito que não seja. Há sempre maneiras de fraudar. Papel também não garante nada. Mas aí também por essa questão que eu vou colocar agora, algumas pessoas podem criticar, dizer, eu não estou dizendo aqui que eu tenho uma resposta, é mais uma pergunta mesmo. A gente precisa de políticos? A gente precisa desses caras ganhando milhões lá por ano? Eu não estou dizendo a galera que é responsável pela administração da cidade, por exemplo, prefeito, esses caras da administração que tem que ter para reger uma cidade, para manter uma cidade, controlar e administrar a cidade. Não estou falando dessas pessoas. Estou falando daquele camaradinha que vai lá, trabalha só quarta-feira, uma vez na semana, só aparece em dia de votação de aumento de salário deles mesmos. Estou dizendo esses caras. A gente precisa desses caras. A gente não pode fazer isso por nós mesmos, pela internet ou por algum outro meio de informática, de tecnologia. A gente propõe a lei e nós mesmos votamos ela. Algumas pessoas se propõem a propor leis diferentes. Todas essas leis, mesmo que seja mais ridícula possível, vão à votação popular, pela rede mesmo, a internet, ou por algum meio mais seguro, criptografado, sei lá. A pessoa propõe registrando CPF, né, foto, sei lá, algum meio aí que possa ser registrado, que é confirmado, né, que é a pessoa mesmo, seja através de digital ou CPF, identificação, qualquer uma, e a pessoa põe lá uma proposta lá. E as melhores, no termo de votação, vai a mais outra votação em seguida, tal, sei lá, a pessoa propõe lá, sei lá, aumentar a pena para menor infrator, sei lá, isso aí já está sendo discutido há muito tempo. Vamos supor que a pessoa propõe isso aí, já está bem batido, mas vamos usar de exemplo. Aí ele propõe isso, aí outros lá propõem lá, que pena de morte para menor, não sei, 30 anos para menor, 50 anos para menor, não sei o que, não sei o que. Aí propõe isso tudo, se votam lá, as melhores vão para votação popular em determinado período. Não teria como fazer isso? Será? A gente precisa desse monte de político que não representa ninguém? A gente está cansado de saber que a grande maioria lá não representa ninguém, só representa interesses próprios. A gente teve aí, inclusive agora tá essa palhaçada de placa Mercosul, por exemplo. Os caras foi lá, votou essa placa aí e o pessoal tá reclamando, né? Mais um jeito de fazer dinheiro. Pra que essa placa? Ah, não, que vai acabar os números, que não sei, essa coisa toda. Então, sei lá, né? Pra mim é mais uma enrolação, mais um meio de arrancar dinheiro da população. Mas enfim, aí teve a palhaçada de farol aceso, teve outras palhaçadas de lei estúpida aí, carregar extintor, que não apaga fogo nenhum, no primeiro socorros, aí você bota o primeiro socorro no carro, tira o primeiro socorro do carro, põe o extintor no carro, tira o extintor do carro, não sei o que, aí inventa um monte de palhaçada, um monte de motivo para arrecadar, multar. Nesse meio tempo de discussão, um monte de gente aí já ganhou dinheiro com isso já. E fica essa palhaçada, aí propõe outra lei estúpida, aí tira a lei estúpida, aí as leis que realmente poderiam fazer diferença vai tudo jogado a escanteio. Aí quando algum político, por acaso, lá aparece com alguma lei interessante, que realmente poderia mudar algo, eles vão lá e desfigura a lei toda, desmantela tudo, tira um monte de coisa e o que sobra lá não muda bosta nenhuma. Então eu fico me perguntando, a gente precisa dessas coisas no Congresso, nos fóruns da cidade, a gente precisa desses políticos, esses vereadores, esses caras aí que não fazem nada, o cara nem trabalha. Se formos colocar como trabalho, né? Normalmente eu defino trabalho braçal e emprego aquele lá que você só senta, né? Você não faz muito esforço físico, você faz mais esforço mental.
E tipo desse cara aí, esses caras normalmente eles não fazem nenhum dos dois. O cara só aparece lá em dia de votação e olha lá, senta na cadeirinha lá luxuosa, que custa, sei lá, 10 mil a cadeirinha. Ou mais, né? E vota lá as leis estúpidas, sim ou não. Sabe? Ridículo. A gente precisa pagar pra esses caras. Não tem outra maneira do próprio povo decidir, sabe? Eu fico me sentindo tipo quando você leva o carro no mecânico pra consertar alguma coisa, mas você mesmo poderia consertar, mas você fica com medo de fazer cagada. Aí depois o cara faz uma cagada no seu carro, aí você ainda paga ele ainda. Aí você fica com aquele pensamento assim de... Poxa, joguei meu dinheiro fora pra fazer essa cagada, eu mesmo tinha feito, sabe? Pra cagar meu carro desse jeito, eu mesmo tinha cagado tudo. Eu ainda paguei pro cara lascar meu carro. Se fosse pra cagar meu carro, eu mesmo tinha cagado, sabe? Você fica aquela sensação, tipo, pra que serve essas porcarias desse político? Se for pra ferrar o país, eu ferro eu mesmo, eu ferro de graça. Sabe? Pra ferrar meu carro, eu ferro ele de graça. Eu tinha ferrado de graça, pra que precisa de político? Pra que eu precisava do mecânico se o mecânico fez um serviço bosta que eu faria melhor? Então fica isso na cabeça o tempo todo. Gente, pra que precisa desses caras? Esses caras estão tudo obsoleto. Pra quê? A gente precisa de Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, pra quê? Esses caras, sabe? E eu acredito que já, talvez até respondendo já, né? Eu tô questionando mais os métodos, né? O que a gente poderia substituir eles? Talvez até uma enquete no Facebook talvez substituísse esses caras, né? Talvez fosse mais útil do que esses caras. Porque pra quê? A gente paga aí milhões pra esses caras, é auxílio combustível, auxílio não sei o quê, é cartão corporativo, sei lá dos quê, pros caras ir pra Disney, ir pra Orlando, ir pra sei lá onde. O cara é prefeito municipal e tem que cuidar do município, que o cara pega avião pra ir lá pros Estados Unidos, Japão, Coreia, sei lá pra onde o cara vai. Aí depois ele ainda nem responde, né? Ah, não, tava trabalhando. Trabalhando o quê, velho? O cara tem que cuidar do município aqui do interior lá, Jacutinga, sei lá, dos que, das norte lá, e o cara tá lá em outro país. Tem um prefeito aí de uma cidade que o cara, apesar que o prefeito, de certo modo, precisa, né? Não se encaixaria em totalmente obsoleto. Mas o cara era prefeito da cidade, morava em outra. Pô, que bosta que é essa? Tipo... E esses outros aí que votam esses projetos, pra que essas porcarias, sabe? A gente precisa desses caras, não tem um método mais eficiente. Ah, se colocar na rede pode hackear, sim, mas os outros métodos que utilizamos também pode ser passível de fraude. Mas você colocando um CPF lá, deixando em aberto, pra população ver, né? Você pode entrar lá e acessar qual foi o seu voto ou não, sabe? Deixando as claras, eu acho que seria até mais como é que fala? Ter o acesso de todos, seria mais público, seria mais democrático. Seria muito mais democrático. Pra que eu preciso de um camarada lá, vestido terninho, ganhando um burro de um salário? Eu passei na Câmara de Vereadores alguns meses atrás, na verdade tem até anos, deve ter um ano ou dois. Tava chegando lá pra eles, eu passei lá com minha moto velha, minha moto é 2003, eu passei lá com a minha motoquinha velha, CG Titan velhinha. Passei lá em frente, os caras estavam entregando lá, um daqueles caminhão cegonha. Tava lá descarregando um monte de Hyundai Azera. Aí eu tava vendo um vídeo de carro esses dias, de veículos, né? Falando dos veículos, quais os melhores veículos mais caros, veículos que fica jogado em pátio porque não vende, essas coisas todas. E no meio disso aí o camarada falou lá no vídeo que um farol, aquela lente do farol do Azera, traseira, que um amigo dele tinha batido e foi olhar essa lente. Eu não me lembro o ano do carro, pode variar, tá? Mas você pode pesquisar aí na internet. Uma lente desse carro aí tava chegando a 9 mil reais, que ele falou lá, dependendo da dificuldade do tipo de lente que você tá procurando. 9 mil reais. Eu olhei no Mercado Livre hoje, na data de hoje que eu tô postando esse vídeo, eu olhei no Mercado Livre, tinha uma lente lá de 7 mil reais. Ou seja, você dá uma batidinha com o seu carro, filho, que se você tem um Azera, um Hyundai Azera, dá uma batidinha aí, você quebrar a lente traseira, 7 mil conto, filho. Você é louco, você é louco, mano. 7 mil reais numa lentinha
do carro. Aí pra pensar, não, assim, sem preconceito, velho. Se você tem dinheiro pra manter, você compra essas SUVs aí, você compra o que você quiser, mas... Aí eu passei lá com a minha Titanzinha velha, olhando aquilo ali, aquele monte de carro de luxo lá, descarregando pra putaiada, de graça, né? Pra putaiada lá. Fiquei pensando, porra, eu tô pagando essa farra, velho. Eu tô aqui, eu tenho que pagar ainda 500 conto, em média mais ou menos, da minha motoquinha velha. Tô aqui, eu não tenho ar-condicionado, não tenho airbag, não tenho freio ABS, né? Eu tenho freio joelho S, né? AB joelho. E tenho air testa, né? Que se eu bater de moto eu vou voar, eu vou bater minha testa no chão, né? Eu tenho um air testa e um pé brake. Não tem bosta nenhuma, o cara tá recebendo um carro todo completo. Que se ele quebrar o faroletezinho lá, o farolzinho de trás, eu vou pagar mais 7 mil reais pra ele. Tipo, poxa, velho. A gente precisa disso em plena época digital? Então fica a pergunta, como é que a gente poderia substituir esse cara? Eu coloquei essa ideia, né? Eu não tô dando uma solução exata, talvez seja mais complicado do que eu penso, sei lá. Mas eu vejo meio simples, viu? A gente precisa desse monte de cara, a gente tem a internet a nosso favor, tem milhares de ferramentas aí que podem ser utilizadas. Eu mesmo me registraria nesse site e iria propor várias leis de melhoria. A gente teve em Belo Horizonte, eu tinha até mencionado isso em outro vídeo por aí, não sei onde, algum vídeo que eu gravei, eu até mencionei o orçamento participativo que tinha em Belo Horizonte, que você tinha acesso às contas lá da prefeitura, e a prefeitura te dava opção. Ela mostrava lá quanto que tinha de dinheiro para investir em obras na cidade, aí a galera votava, nas piores, né, votava nas obras que eram necessárias primeiro, colocando o bairro lá, né? Tipo, em tal bairro tal tá sem canalização, tá esgoto céu aberto, então a gente tá precisando fazer canalização aqui no meu bairro. O outro tá tendo deslizamento em rua tal, a rua tal tá toda destruída, tá precisando refazer. E essas reivindicações ia a voto popular lá. Você podia ir na regional do seu bairro e votar em qual obra você queria aquele ano, né, naquele ano ou semestre, em qual obra que você gostaria que esse dinheiro fosse investido. A gente ia lá, votava e podia acompanhar, né, mais de perto o dinheiro sendo investido, porque se você viu lá que a obra de esgoto do bairro do Pingulão ganhou, aí você podia ir lá no bairro do Pingulão lá e ver se a obra foi concluída, né, vai aparecer lá a data de início das obras, data de final das obras. Então mesmo que seu bairro não ganhou, você poderia ter uma noção mais ou menos de como o seu dinheiro está sendo gasto. Você vai lá no bairro do Pingulão e vê lá se a obra foi feita ou não. Então eu acho muito interessante isso, é uma participação popular. Eu nem sei se tem mais, eu parei de ver. Eu via muito no jornal do ônibus. Agora, como eu quase não estou andando de ônibus, eu não estou vendo mais. Mas é uma coisa a se pensar, cara. A gente precisa desse bando de barbado, desse bando de velho. Mais uma vez, né, nada contra os velhos, tem muito idoso aí que contribui muito para a sociedade ainda, eu também tô ficando velho, né? Infelizmente e felizmente, né, ao mesmo tempo, porque eu esperava que a ciência ainda não vai conseguir impedir nosso envelhecimento até chegar lá. Então, provavelmente eu vou morrer, né? Espero de velhice, não de doença aí. Eu espero que chegar lá uns 120 anos, se eu tiver bom na cabeça ainda tá bom. Até mais, né? Vamos lá. Torcer aí para chegar na velhice 100%. Eu fico olhando os caras que dirigem devagar, eu fico pensando, minha nossa, vou ficar velho, vou dirigir a 10 km por hora, será? Mas eu acredito que seja uma coisa que ficou obsoleta, cara. Deputado, vereador, os caras tá lá pra votar o quê mesmo? Pra votar umas propostas que eles mesmos propôs? A gente precisa desses caras? Nós não podemos fazer isso mesmo, não? Tipo, eles estão cagando os trem tudo, votando lá em imbecil. A gente mesmo não faria isso melhor, não? Se é pra ferrar o negócio, deixa a gente se ferrar sozinho, pô. Sabe? E como sempre, né, eu coloco aqui, esses caras, eles mais atrapalham do que ajudam, sabe? Se não vai ajudar, mano, não atrapalha, velho. Não atrapalha, já tá tão difícil. Eu sempre digo também, né, vou falar de novo, me repetindo várias vezes nos vídeos, mas é bom repetir também. O brasileiro trabalha, o brasileiro carrega o Brasil nas costas. Vocês estão vendo aí, ó, motorista de caminhão, o pessoal dirigindo. Quem move o país, velho, é essa galerinha aí, ó, com carro popular. Deve estar pagando 80 prestações. Quem move o país, velho, é a gente, cara. Então pra que a gente precisa desses caras?
Eu usei até inclusive eu nem vou pegar os créditos dessa comparação, quem fez essa comparação foi até o Otário, né? Do canal do Otário. Eu assisti a ele há muitos anos atrás, eu fiz comparação de carro, eu parei de seguir um pouco, porque eu acho que ele fala palavrão desnecessariamente, eu acho que os vídeos deles antigos era mais interessante. Apesar que tem alguns Otário News, algumas coisas lá que eu acho interessante ainda. Não concordo 100% e é quase impossível, né? A gente concordar 100% com tudo, não existe isso. Mas ele colocou lá uma comparação entre um lixeiro e vereadores e deputados. Tipo, fica um mês sem lixeiro, 2 meses sem lixeiro, sem coleta de lixo, 3, 4, 5 meses sem coleta de lixo, 100 meses sem coleta de lixo. Você vai ter um problema, um caos na saúde. Imagina, um cargo, né, que muita gente desvaloriza e nem enxerga, nem enxerga os caras. Tinha até uma piadinha quando a gente era criança, né? Falava pro cara, falava, ô cheiroso. Aí teve uma vez com um colega lá da rua, lá na casa dos meus primos, uma vez foi chamar o lixeiro disso, virou, ô cheiroso. Aí o lixeiro pegou, virou de volta, né? É meio esdrúxula a piadinha, mas eu acho que vale colocar aqui de leve. Não tem muito, não é muito obsceno, mas o meu colega virou criança, né? Gente criança retardada, falou, ô cheiroso. Aí o lixeiro pegou e gritou de volta, comi sua mãe, achei gostoso. Tipo assim, foi um mês de zoação, né? Com o moleque falou isso lá. Mas assim, muita gente desmerece, desvaloriza. E olha o caos, sim, esses profissionais aí que coletam resíduos. A gente já tá ferrado. Aconteceu isso se não me engano, em Ribeirão das Neves lá, começou a acumular lixo, mau cheiro, acho que em poucas semanas, foi semanas para acumular lixo na principal avenida de Ribeirão das Neves, começou a acumular lixo lá e mosquito, e o bicho começou a pegar lá, eu acho que foi em uma semana, aí deu até no jornal, começou a dar aquele auê, aí o prefeito se pronunciou lá que tinha acabado o contrato com a empresa que coletava lixo, que ele estava em efeito emergencial já entrando em contato com outra empresa e já estava fazendo licitação para outra empresa de coleta de lixo. Mas olha só, olha só esse exemplo, em poucas semanas. Agora, some com o vereador, deputado, esses caras aí. O que vai alterar no dia a dia, no cotidiano da cidade? Sabe o que? Praticamente nada. Por quê? Porque os caras é inútil. Os caras é inútil. Há quanto tempo? Qual a última lei que você lembra que esses caras votou e foi realmente muito útil para a sociedade? Que realmente você olhou e falou assim, pô, essa lei mudou alguma coisa. Qual foi a última vez? Eu não lembro. Pensando aqui rápido, talvez se eu pensar muito eu ache alguma, mas pensando aqui rápido, velho, tá complicado, hein? Então, você concorda comigo que esses políticos estão obsoletos? E eu te pergunto, para que serve esses caras? Qual outra solução que a gente podia propor? Eu propus umas ideias aqui na internet, ir na regional, votar nós mesmos criarmos ideias de leis. Claro que você vai ver cara trolando, né, criando lei estúpida aí. Mas isso aí você pega de exemplo aí, né? Tem uns políticos que você pensa que o cara tá trolando. Infelizmente o cara tá falando sério. Não viu aí? Um idiota aí é um tal de mamadeira de piroca. Depois um outro tal inventa aí de proibir sexo. O sexo tem que ser só papai e mamãe. Tipo assim, os caras criam umas leis, proposta de lei mais idiota, mais absurda que a outra. Ou seja, já é a imagem do brasileiro lá. Então, pra que esses caras? Aí será que a população vai aprovar? Tipo, como é que você vai fiscalizar o Foreves e o genital dos outros agora? Dentro de 4 paredes você vai lá fiscalizar se ele tá fazendo papai e mamãe, se ele tá abrindo o mar vermelho, se ele tá fazendo canguru perneta. Como é que você vai fiscalizar isso? Tipo assim, sabe? É idiota. Pensando bem, a gente pode ter alguns problemas com isso, né? Mas alguma lei imbecil pode de alguma forma ser aprovada, né? E sem querer, né? Sei lá, passa alguma lei imbecil aí, acaba sendo aprovada e causa um caos. Sei lá, vai saber, né? Mas o que você acha? Esses caras estão obsoletos? Você acha que a gente ia acabar aprovando alguma lei absurda que ia causar um caos? Você acha que tem que continuar
votar? Você acha que dá pra acabar com político, com pelo menos vereador e senador, esses carinhos que votam lei aí, que votam essas coisas, que propõem leis, esses negócios? Porque os caras não trabalham, cara. Os caras... Tem uns aí que o cara parece que fica uma semana, o cara nem mora na cidade que ele vota. Eu nem sei, eu tenho que estudar direito como é que funciona isso aí, mas eu já cansei de ver. O pessoal próprio criticando, né? O próprio Tiririca que tava lá, ele falava, parece que só ele comparecia lá. O pessoal comparece em peso só no dia de votar o salário dele. Aí, então é complicado demais. Os caras chegam lá pra ficar sentadinho pra votar sim ou não, sabe? Quão ridículo é isso, você tem que pagar tão caro pro cara fazer isso. Eu acho que eu mesmo me propunha, dependendo da lei, eu mesmo me propunha ir de graça lá, no dia que eu estiver fora, se eu tiver férias, se trocar, por exemplo, esse dia tal vai ter votação pra, sei lá, vai ter votação pra lei tal lá, lei X lá, que pode andar de cueca na rua, sei lá. Não, essa lei é estúpida, né? Eu não vou lá votar essa bosta não, que lei idiota. Sei lá, alguma lei interessante aí, eu vou lá votar, ué. Vou lá votar, ué. O pessoal apareceu em peso lá quando foi votar IPTU, a volta do IPTU, né, em Contagem. Claro que os prefeitos lá, eles deram um jeito lá, né? Houve acusação de que o prefeito pegou e chamou pessoas de outra cidade para lotar a sessão e o pessoal de Contagem não conseguiu entrar para votar. Então houve essa denúncia aí, né? Passou no jornal e tal, então os caras podem dar nó cego também, tem essas aí, né? Mas existe uma maneira de... Porque esses caras, no meu ponto de vista, esses caras tá obsoleto. A gente tinha que pensar na maneira de substituir esses caras, porque é um custo muito alto para um retorno muito pequeno. E eu estava conversando também com a minha esposa, até ontem mesmo, se você parar para pensar, o que mudou da Idade Média para agora? A gente tem esses caras que se acham duques. Se você parar para pensar... Os caras simplesmente se acham duques. Eles pegam tudo que a gente produz, são como parasitas. Eles vivem no luxo. Você assiste aquelas sessões lá aquelas sessões de votação, é uma sessão de comédia, né? Um vira pro outro, não, mas Vossa Excelência, eu já até falei isso aqui em vídeo, eles ficam lá chamando um ao outro de Vossa Excelência, é uma comédia sem graça e a gente é o palhaço. Não que Vossa Excelência tem 20 processos na carcunda, não que Vossa Excelência não pode me acusar dessa maneira, que Vossa Excelência tem que entender que eu vou provar minha inocência, não que Vossa Excelência, sei lá o que, aí você não sabe nem mais o que tá votando, no meio da palhaçada, sem graça ridícula, você não sabe nem o que tava votando mais, você até esquece que os caras estavam votando. Nem lembra mais depois da palhaçada toda. Aí eles começam a chamar um outro de bunda mole, parecendo Disney Cruz, virou uma piada o negócio. Fica igual Disney Cruz, ó coleguinha, vamos votar isso, não sei o que, vira aquela palhaçada toda, você até esquece o que tava votando. E voltando à Idade Média, os reis, os duques, né, os nobres lá, como é que funcionava mais ou menos o esquema lá? Não é isso exatamente, tá? Claro que você vai ter que ir lá na história, estudar e verificar até uns detalhezinhos lá. Mas por cima, assim, como é que funcionava? Superficialmente, os duques, os reis, os nobres ficavam lá, né, nos palácios, fazendo festas. E os camponeses lá que produziam tudo, porco, gado, alimento, né, arroz, feijão, cenoura, seja lá o que for, produziam o alimento lá. E os duques e os reis faziam o quê? Iam lá para colher impostos. Chegava lá, ô amigão, pela honra de viver na minha terra, nos arredores do reinado, você tem que me pagar imposto. Eu falava, imposto? Como assim? Não, eu tenho que pagar imposto. Aí ia lá, pegava um porco do cara, uma vaca, pegava parte da colheita do cara e saía carregando. Batia na porta do cara, você tem que pagar imposto para o rei, gostosão, picudo das galáxias lá, e saía carregando as produções do cara, levava uma vaca, um bezerro, seja lá o que o cara produzia, com um par de imposto. Aí o que esses caras ricão falavam, né? Não, que é pra gente te dar proteção e pela honra de morar no reino. Aí você vai avaliar hoje em dia e na verdade o que eles vão fazer lá no palácio? Os caras vão viver de boa lá, vão ficar fazendo banquetes, vão ficar pegando mulherada, né? A maioria dos reis lá tinham concubinas, tinham isso aí na religião também tá cheio, né? Principalmente na bibliazinha lá. Cheio de concubinas, o rei Salomão lá tinha não sei quantas concubinas e mulher lá, né? Os caras 200 mulheres, 400 mulheres, né? Naquela época não tinha videogame também, né? Não tinha videogame, não tinha Netflix, não tinha nada, o negócio era pegar mulher.
Mas o que você vê até em filmes aí, é muito ilustrado aí, a maioria, né? Claro que tem a variação de realidade dependendo do reino, dependendo da época, etc. Mas no básico, o que eles faziam? Pegavam o dinheiro, né, dos camponeses lá, pegavam os bens dos camponeses, ficar fazendo farra. Fazia festona, banquetes, sei lá o que, etc, etc, etc. E trazendo para agora, voltando da Idade Média para a época atual. O que mudou? Esses caras políticos se acham nobres também, que mandam na sociedade. O que eles fazem? Eles pegam nosso dinheiro, né? Ao contrário de pegar nossos bens, gados, alimentos, mas eles nos roubam o nosso dinheiro. Vem cá, né? Tipo, sai lá do castelo deles lá, pega o nosso dinheiro e vai curtir, fazer farra também. Fazer farra do pó aí, né? Farra do pó, mulherada, não sei o que, igual uns políticozinhos aí afora, né? Mostraram aí todo mundo viu aí, a maioria, né? Quem não mora em caverna, pelo menos ouviu os boatos aí. De mulherzinha de mulher de programa aí, né? Nada contra as mulheres de programa, né? Cada um faz o que quer com o corpo. Mas rolou aí, né? Uns negocinhos aí. E os políticos fazendo farra com o nosso dinheiro. O que mudou da Idade Média pra agora? Não mudou muita coisa não, né? A gente tem tecnologia, tem carros automotores, mas até pedágio, né? Se você for analisar, pedágio também é o pedágio da carroça, né? Hoje a gente paga pedágio, o que mudou? Acho que modernizou algumas coisinhas, uns detalhes, mas a gente, pelo jeito, a gente tá na Idade Média ainda, né? Se você for analisar bem. Porque os duques, os sheiks, os nobres aí que se acham de sangue azul ainda tá aí. Que se acham se acham de pedigree, né? Igual quando eu falo aqui, o pessoal com esse negócio de racismo, né? Ah, não, que eu sou branco, eu sou superior. Eu tenho olho azul, olho azul. Olho azul e pouca massa cinzenta, né? Porque se você é brasileiro, meu filho, você nasceu aqui no Brasil, 99% de chance de você ser vira-lata, filho. Você não tem pedigree nenhum. Você tem mistura de negro, índio, você tem uma mistureba só. Então, baixa faixa aí que você não tem pedigree não. Você é vira-lata como todo mundo. Então, cara, acho que a gente não evolui mais. A gente tinha que pensar um pouco mais nisso aí. Como substituir esses caras, porque pra mim tá obsoleto esses camaradas. A questão então é como substituir esses caras. Será que ia dar problema? Será que não ia dar? Será que o povo ia acabar votando alguma coisa estúpida? Apesar que a gente já paga caro para os próprios governantes fazer isso, os próprios políticos fazer isso. Mas é isso aí. Acho que até prolonguei um pouco mais do que eu queria. Eu ia fazer um bem curtinho mesmo, acabou que prolongou um pouco mais. Mas é isso aí, o que você acha? Você acha que tem como tirar esses deputados aí? Como é que a gente ia fazer? Será que o povo tinha que se mobilizar para tirar esses caras de lá? Porque fica roubando. Inclusive essa palhaçada que eu já tinha citado até no vídeo anterior, né? Ladrão julga ladrão. Que palhaçada que é essa? Ladrão vai julgar ladrão. Ah não, declara o réu isento. Tipo, fica parecendo aquela comédia do Porchat lá, do juiz lá, do Fábio Porchat aí, quem quiser procurar aí, é uma comédia, né? O juiz lá vai votar um caso lá do juiz, aí, não, é muito lindo, corre às 3 da manhã na praia, que não sei o que. Aí o cara que roubou nugget ganha 300 mil anos porque é pobre, mais um ano porque quis bater o martelo, mais um ano porque roubou o nugget lá e sai condenado, e o outro sai, o ricão lá que roubou milhões lá, o político lá, sai de boa. Então eu acho que a gente podia refletir um pouco nisso aí, pensar maneiras, né, pôr a cachola pra funcionar, porque esses caras pra mim tá tudo obsoleto. Então é isso, já me repeti milhões de vezes aqui. Pensa aí, compartilha aí com a galera, ver o que eles respondem aí, como é que a gente pode mudar isso aí, tirar essa politicada aí, porque pra mim um bando de velho retrógrado obsoleto aí já tá osso. Beleza? Então é isso aí, beleza, Maricreuza. Falou-se.